Quem venceu nessas eleições foi aquilo que em 2018 a gente convencionou chamar de velha política. Venceu a política tradicional. E os dois grandes perdedores da eleição municipal de 2020 foram o PT e o bolsonarismo. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Bom, estamos aqui para comentar o resultado do segundo turno das eleições para prefeitos. Então isso significa que a gente está nesse processo de encerramento do nosso 2020. Tenho até medo de falar isso, né? Porque a gente não sabe qual é a surpresa que pode surgir amanhã. Mas enfim, a gente pode analisar o resultado das eleições municipais, agora já com o resultado do segundo turno, para a gente começar a avaliar como é que vai se delineando o cenário político para 2022. É claro que ainda tem muita água para rolar, muita coisa pode mudar, mas a gente já começa a entender como é que as coisas estão se movimentando. Eu já adiantei isso no vídeo anterior que eu fiz a partir do resultado das eleições no primeiro turno e vou reiterar o que eu falei naquela oportunidade neste vídeo de agora. Quem venceu nessas eleições foi aquilo que em 2018 a gente convencionou chamar de velha política. Venceu a política tradicional. E os dois grandes perdedores da eleição municipal de 2020 foram o PT e o bolsonarismo. É claro que muito provavelmente nem o PT nem o bolsonarismo vão aceitar esse título de perdedores de forma pacífica e a partir daí a gente vai ter muitas narrativas. A gente viu que na esquerda começaram a surgir outras personalidades alternativas ao PT, como por exemplo o Guilherme Boulos aqui em São Paulo. Se vocês avaliarem o mapa da votação aqui no município, vocês vão ver que quem votou no Bolsonaro em 2018 acabou votando no Bruno Covas, de maneira geral, nessa eleição de 2020, e quem votou no PT em Fernando Haddad em 2018 votou no Boulos, e portanto existiu uma migração dos eleitores do PT para o PSOL. E isso é interessante porque tanto o bolsonarismo quanto o PT, que não vão querer aceitar de forma tão pacífica essa perda que foi manifestada nas eleições de 2018, podem inclusive exercer uma função complementar um do outro. Vou explicar um pouquinho para vocês. O bolsonarismo, e a gente vai falar um pouco mais disso, vocês sabem que depende de uma retórica de enfrentamento, que aliás foi o que perdeu lugar nessa eleição, a gente também já vai comentar. Mas o bolsonarismo depende de uma retórica de enfrentamento, depende de um inimigo, depende de algo do que se ter raiva, depende da movimentação de medos irracionais. E colocou nesse papel do inimigo, como a gente bem sabe, o PT. Principalmente porque a gente estava naquele momento de pós-Lava Jato, o PT no exercício do poder, claro, a gente teve o impeachment da ex-presidente Dilma, mas ainda vinha com essa questão dos vários anos de gestão, e o bolsonarismo elegeu o PT como seu maior inimigo. O que foi ruim para o PT no pleito de 2018, mas se a gente pensar agora que vão surgindo lideranças alternativas na esquerda e que o PT pode perder esse seu lugar de centralidade, se o bolsonarismo insistir na retórica anti-PT, acaba mantendo o PT no centro, num protagonismo que ele vai perdendo a partir dessa reestruturação da esquerda. Deu para entender como é que eles podem se retroalimentar? Como eu disse para vocês, o que venceu nessas eleições municipais foi a velha política. Os partidos de direita e de centro vão governar cerca de 60% da população brasileira. A gente tem aí o PSDB, o DEM, o MDB, aliás, o DEM cresceu muito. Como a gente está avaliando aí um novo protagonismo do João Dória, eventualmente assistir uma articulação entre PSDB e DEM? Talvez. Mas enfim, MDB, progressistas, PSD, esse pessoal é que acabou ficando como protagonista dessas eleições. E enfim, a gente está falando desse pessoal da direita e do centro que, embora de forma específica, por exemplo, o PSDB também perdeu prefeituras, mas enfim, conseguiu se estabelecer de novo depois de um resultado muito decepcionante nas eleições presidenciais para o PSDB, por exemplo, a gente fala principalmente de uma moderação de discurso, porque mesmo as lideranças que surgem como alternativa na esquerda surgem moderando o discurso. E a galera que estava sendo apoiada pelo Bolsonaro tentou se desvincular o máximo que pôde do Bolsonaro agora no segundo turno, justamente por perceber que esse discurso mais extremista não está vingando mais com a população brasileira. O pessoal preferiu a moderação, preferiu esse tom mais ameno. Foi isso que aconteceu nas redes? Não foi.
Nas redes o pessoal continua muito emocionado, mas é importante para a gente perceber que as redes não são um mundo, as redes são um recorte. A gente precisa sempre tomar esse cuidado, porque senão a gente corre o risco de avaliar as coisas a partir de uma impressão e não da realidade. Tem até uma matéria na revista Piauí que foi publicada mostrando que nas redes sociais o vitorioso no pleito de São Paulo era o Boulos, mas quem ganhou na verdade foi o Covas. E nesse tom de moderação, a gente percebe que essas eleições municipais de 2020 foram eleições de continuidade. No geral, as pessoas preferiram manter as coisas como elas estavam. Olha a diferença para 2018 e vamos mudar o que está aí. Nesse pleito municipal, a gente tinha 13 candidatos à reeleição. 6 foram eleitos no primeiro turno, 4 no segundo turno. Nesse contexto de pandemia, crise econômica, e aliás isso é importante porque no geral as pessoas dizem que as eleições municipais têm um objeto diferente das eleições gerais, né? Mas nesse ano, porque a gente está nesse enfrentamento da pandemia, o assunto que foi muito discutido foi um assunto de gestão que tem a ver com os municípios, mas que tem a ver também com esse debate nacional, porque a questão da pandemia é uma questão nacional. Enfim, nesse contexto de pandemia, de crise econômica, do pessoal preocupado com o futuro, do cansaço, né, das medidas de isolamento e tudo mais, as pessoas preferiram não inventar muito, procuraram um tom mais moderado, tanto é assim que o pessoal nessa eleição moderou bem o discurso, mas também preferiu uma solução de continuidade, não inventar muita moda. Então, o que tá aí, a gente deixa. Com exceção, por exemplo, do Rio de Janeiro, que o Crivella não topou moderar o tom, seguiu ali fazendo a histeria bem característica do bolsonarismo e se lascou. Mais um indicativo de que essa eleição contrariou aquela onda de 2018. A gente voltou para um normal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei 13 candidatos à reeleição, não de todas as prefeituras. Eu estou aqui avaliando os dados das capitais. A Marina acabou de me lembrar que eu não falei das capitais, então das capitais. E eu tenho falado muito sobre essa questão da volta da moderação, porque eu particularmente acho que o povo está exausto, está cansado, está esgotado, não aguenta mais. A gente teve um período que o pessoal foi pra rua em 2013, todo mundo estava indignado, o pessoal estava muito bravo com os escândalos de corrupção, depois o pessoal ficou muito bravo com os abusos cometidos pelas pessoas que estavam coordenando as ações contra a corrupção, e aí todo mundo se manifestando, aquela polarização intensa, você tem que opinar sobre política em todos os momentos, você é cobrado em todas as oportunidades, você precisa saber sobre todos os assuntos, porque senão você é menosprezado e ridicularizado. Só que o povo tem outras coisas para fazer. É claro, eu sei, eu não estou menosprezando a relevância da política. Claro que a política é muito importante, é isso que eu faço da minha vida. Se eu não achasse importante, eu não me dedicaria a isso. Mas a verdade é que as pessoas têm problemas reais e imediatos que elas precisam resolver. Nem sempre elas têm tempo sobrando para ficar discutindo política de forma entusiasmada, seja nas redes sociais, seja nos encontros sociais, e correndo o risco de ser ridicularizado porque eventualmente não tem conhecimento suficiente sobre determinado assunto. O povo tá de saco cheio. E aí apareceu um candidato em 2018 falando, não, peraí, eu vou resolver tudo isso daí, eu vou mudar as coisas, a forma como as coisas são feitas, a solução sou eu, é só você me eleger que agora o Brasil vai ser um país diferente. Aí quando ele chega no poder, ele reclama que ele não consegue fazer nada, ele não tem nenhum plano de gestão, ele fica falando que a vida dele é um inferno porque ele não consegue comer pastel e caldo de cana. A discussão continua a mesma, ele fica dando chilique em toda oportunidade que ele tem. De novo a gente fica nesse desespero de ter que debater todos os assuntos, cobrado em todos os momentos. Aí vem a pandemia, não tem plano de gestão na pandemia, o presidente fica feliz porque pararam de testar uma vacina que seria uma solução para os brasileiros que estão numa situação de vulnerabilidade e querem uma proposta de imunização. Quer dizer, a povo falou, a gente sabe, sinceramente. Deu de circo, né? Acabou o show. Aliás, esse cansaço se manifesta também a partir de um outro dado. É claro que a gente vai analisar isso muito melhor. A gente acabou de ter esses resultados e a partir disso, recentemente o Jairo Nicolau lançou um livro sobre as eleições de 2018. Então veja, a gente está falando do que aconteceu nesse último domingo. Então a gente vai aprimorar a nossa análise a partir daquilo que for sendo disponibilizado. Mas a gente já tem um dado que demonstra exaustão em relação à política, que é o dado de abstenção. Impressionante. Aí o que a gente precisa pensar? Ponto 1 é que o Bolsonaro vai ter que medir os seus arrobos.
porque a gente viu que o que venceu foi a moderação. Segundo ponto é que ele perde muito capital político. Já falei para vocês e repito aqui que grande parte da força do Bolsonaro e grande parte da força, da influência que ele exercia sobre o Centrão veio do fato de que em 2018 ele não conseguiu só se eleger, mas elegeu um monte de gente na sua conta. Agora, em 2020, ele perdeu essa força. Então, muito provavelmente o Centrão tenha se dado conta de que o Bolsonaro precisa mais do Centrão do que o Centrão do Bolsonaro. Entenderam? Precisamos ver se o Bolsonaro vai continuar com o seu plano do Aliança pelo Brasil ou vai entrar em algum outro partido do Centrão, por exemplo, mas aí ele vai ter que se submeter aos caciques desses partidos e a gente sabe que o Bolsonaro não é muito bom de submissão, se bem que ele sabe bem se submeter quando ele precisa, né? Abaixou bem a cabeça pro STF quando precisou ali para garantir a salvaguarda dos seus filhotes e dos seus apoiadores e dele mesmo, enfim. A gente também tem que prestar bastante atenção no João Dória, que já se apresenta como uma força para 2022. João Dória, aliás, que mostra pra gente o quão importante é a estratégia na política, né? E talvez algum descaramento, porque, não vou sair, não vou deixar a prefeitura, aí ele mentiu pra gente. Aí ele fala, aqui é Bolsodória, depois ele nunca falou do Bolsodória. Quer dizer, o Bolsonaro que diz que o coronavírus, ele nunca falou que o coronavírus é uma gripezinha, a gente fala, meu Deus, olha só, o Bolsonaro tá mentindo. Bom, João Dória também, né, que falou que não era Bolsodória? Sinceramente, né, João Dória? Mas enfim, para preservar a imagem do Bruno Covas, que de fato já se distancia da figura do Bolsonaro há muito tempo, ao contrário do João Dória, o João Dória se afasta da campanha, estava lá junto com o Bruno Covas no discurso para celebrar a vitória, mas se afastou durante a campanha e se apresenta como uma força para 2022, depois de um período aí de perda de força do PSDB, que também perdeu prefeituras, mas continua governando o maior número de pessoas porque ganhou São Paulo, e que estava enfrentando brigas internas também. O DEM, como a gente já falou, se rearticulando, a gente vê aí um protagonismo do Rodrigo Maia, que apoiou o Eduardo Paes, que surgiu como alternativa ao Crivella no Rio de Janeiro, Crivella que rompeu aí essa tendência de continuidade nas reeleições dos prefeitos das capitais, também porque o Crivella insistiu nessa retórica extremada do bolsonarismo, que perdeu força nessas eleições, como a gente falou durante o vídeo inteiro. Então já falei que a gente pode assistir uma possível dobradinha do PSDB e do DEM, resta saber como é que vai ser essa briga aí por protagonismo. E aí, falando um pouco disso, a gente vê que importa um pouco, né, a real orientação ideológica desse pessoal da política. O pessoal vai vendo qual a onda que apareceu e como é que a gente vai surfar essa onda que se apresenta. Então, na nossa política tem muito de oportunismo e isso pode ser um bom incentivo para que a gente pare de analisar a política de forma tão romântica, para que a gente possa analisar de uma maneira um pouco mais pragmática, menos emoção e mais razão, porque assim fica mais difícil a gente ser manipulado. Bom, é isso, esse foi um apanhadinho do resultado das eleições, do segundo turno das eleições municipais. Espero que vocês tenham gostado, tenho interesse de saber qual é a opinião de vocês, como vocês acham que o cenário vai se delinear para 2022. E daqui a pouco a gente conversa mais sobre outros assuntos, como, por exemplo, qual foi a reação das redes bolsonaristas a partir do resultado do segundo turno das eleições. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. Beijo!